Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso capítulo 13. Na semana passada, nós contamos um pouquinho sobre a história da União Europeia, o início do bloco até os dias atuais. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as perspectivas desse bloco econômico, ou seja, o que vem acontecendo ao longo desses anos no bloco, os problemas que os países que fazem parte também estão enfrentando, ok? Então nós vamos começar aqui. A União Europeia, hoje, ela é composta por 28 países. Ainda nós levamos em consideração o Reino Unido, mas como nós sabemos, esse país está passando por um processo de saída do bloco, tá? A União Europeia, ela tem um PIB de cerca de 18 trilhões de dólares e é o maior PIB do planeta, tá? Mas isso, quando eu falo de 18 trilhões, eu estou somando o PIB dos outros 28 países. Para você ter uma noção, os Estados Unidos sozinho tem um PIB de 16 trilhões de dólares, tá? Mas, contudo, apesar desse grande PIB, a União Europeia, ela enfrenta alguns problemas que nós vamos ver mais aqui na frente. Esses problemas são de ordem econômica, ordem social e principalmente de ordem política, tá? E aí, gente, o que a gente pode ver? Que o maior desses problemas reside no pioneirismo no bloco. Por que pioneirismo? Porque não existe no planeta nenhum bloco com essa grande quantidade de países e principalmente com essa diferença cultural. Então eu quero que vocês observem aqui, ó, esses países que estão em destaque aqui, em rosa, eles são os países membros da União Europeia. Esses países, por mais que eles sejam considerados desenvolvidos, alguns não tão desenvolvidos, como Estônia, Letônia, Lituânia, são países que possuem uma diversidade econômica muito diferente. Então, por exemplo, eu não posso comparar o PIB da França, da Alemanha e do Reino Unido, que são os maiores PIBs do continente, com o PIB de Portugal, com o PIB da Suécia. Então, aí já tem uma diferença econômica significativa. A diferença cultural também é gigante. Vamos fazer uma análise aqui linguística. Portugal, português. Espanha, espanhol. França, francês. Alemanha, alemão. Reino Unido fala inglês. Holanda, holandês. Na Itália, italiano. Então, até a diferença cultural é muito significativa. E isso, às vezes, tem se demonstrado como um problema nos aspectos culturais, nas decisões políticas, tá? Então, assim, nós vamos pensar, não pense que a União Europeia, por mais que seja o bloco mais evoluído, dentro daqueles 4 ramos de evolução de um bloco, que vai da zona de livre comércio, da União Aduaneira, do Mercado Comum, até a União Econômica e Monetária, que é o máximo que pode chegar, que é a União Europeia, isso não quer dizer que o bloco seja uma construção perfeita. Ali dentro existem vários problemas, tá? E aí o que acontece? Por conta disso, foi criado o Conselho Europeu. O Conselho Europeu, gente, eles definem as prioridades políticas do bloco, tá? E esse conselho, ele é composto pelo presidente do conselho, né? O presidente do conselho é o que ele é eleito pelos países membros ali do bloco, tá? E além disso tem o presidente da Comissão Europeia e também os chefes dos 28 estados, tá? Então várias decisões são feitas ali. E aí o que acontece? Esse Conselho Europeu, no geral as decisões elas são consensuais, eles entram em consenso, mas existem algumas decisões que podem acontecer da seguinte maneira: decisão por unanimidade. O que é decisão por unanimidade? Os 28 países que fazem parte do bloco, eles têm que estar de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, vai ter uma decisão ali sobre deixar do euro ser a moeda oficial. Cada país, por exemplo, vai ter a sua moeda independente. Se for uma decisão que requer unanimidade, os 28 países que fazem parte do bloco têm que concordar ou discordar. Então, por exemplo, se dos 28 apenas um é contra, isso não ocorre a mudança, tá? Então existem votações que são feitas a partir dessa maneira. Ou então existem as votações de maioria qualificada. Aí é a maioria. Então, por exemplo, se 15 quer uma coisa e 13 não, a votação dos 15 é que vai levar em consideração. Ok? Então, assim, a Europa
a União Europeia, perdão, por conta de ser um país, um bloco com uma grande quantidade de países, muitas das vezes leva a vários confrontos, vários debates, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Em 2004, eles tentaram ali colocar a Constituição da União Europeia. Essa Constituição seria uma forma de homogeneizar a legislação de todo o bloco. É como se o país ele não tivesse mais a sua independência. Por quê? Todos os países membros desse bloco seguiriam a mesma legislação. Então, por exemplo, vamos supor que a pena de morte fosse validada na Itália. Se nessa Constituição, em 2004, tivesse assinado que a pena de morte no bloco econômico da Europa não pudesse mais ser utilizada, a Itália teria que perder essa liberdade na sua Constituição no que diz respeito aos crimes. Então, por conta disso, houve essa ideia de fazer essa Constituição para todo o continente europeu em 2004, só que aí alguns países, como por exemplo França e Holanda, foram contra. E isso fez com que isso não fosse para frente. Mais adiante, em 2007, como a Constituição não deu certo, eles criaram o Tratado de Lisboa, como o próprio nome diz, assinado na capital portuguesa. Isso foi em 2007. E aí, esse tratado ele foi responsável por dar uma nova direção em relação à União Europeia. E aí, o que esse tratado previu? Esse tratado previu a ampliação dos poderes do bloco sobre a legislação dos países membros, ou seja, parte da legislação da União Europeia seria mais influente que a dos próprios países. Tá? Então, hoje não existe uma Constituição que homogeneiza toda a legislação dos países membros da União Europeia. No entanto, o Tratado de Lisboa ele serviu para fazer que determinadas leis fossem compostas por todos os países do bloco. Então existe uma legislação comum que vai afetar tanto a Portugal como a Lituânia, por exemplo. Ou seja, que afeta todos os países membros do bloco. Tá? E aí as características do Tratado de Lisboa era principalmente para fazer o quê? O fortalecimento do Parlamento Europeu, tá? O aumento do poder político dos cidadãos, ou seja, dar voz às pessoas, tá? A possibilidade de saída do bloco com um aviso prévio de 1 ano, que é o que o Reino Unido fez, né? Maiores poderes de decisão do bloco e a criação do cargo do presidente europeu. Então existe o presidente ou o primeiro-ministro de cada país, lá que faz parte do bloco, mas existe um presidente que representa todo o bloco, tá? Também que é eleito de tempos em tempos, ok? Então, assim, não existe uma Constituição que unifica todos os países do bloco, mas existe esse Tratado de Lisboa que de alguma forma fez com que alguma legislação chegasse no consenso de todos os países. Outro problema também que existe lá no continente, estou falando continente europeu toda hora, lá no bloco da União Europeia, são as diferentes visões políticas. Lá a gente tem um racha entre o povo que pensa de um jeito e o povo que pensa do outro. Igualzinho a gente aqui no Brasil, o povo de esquerda e o povo de direita, tá? E essa dualidade, ela é o seguinte, nós temos uma Europa onde o pessoal, a população é favorável à integração da população mais pobre e da população imigrante, tá? Representa mais a esquerda ali no continente, tá? Então, além dessa questão de incorporação da população mais pobre, de ser a favor do processo migratório, é uma parte da União Europeia que escuta mais a população através de plebiscitos. O que é plebiscito? Plebiscito é uma eleição onde a população diz sim ou não para algo que está afligindo o país. É como se fosse assim, você é a favor ou contra do processo de armamento? Vota sim ou vota não. Tá? Mas aí o governo não implementa simplesmente o que os parlamentares querem. O governo escuta realmente a população. Por outro lado, existe uma corrente que a gente chama de corrente mais conservadora. Essa corrente do continente europeu ela é mais nacionalista, ou seja, os países eles são mais xenófobos, por exemplo, como a França. Tá? E tem uma taxação de imposto mais agressiva, onde a população mais carente sofre mais. Tá? Então, tem essa divisão também ali no continente europeu. Por exemplo, a Alemanha é mais progressista. Ela, por exemplo, é mais a favor da imigração. Ao passo como a França e o Reino Unido, por exemplo, são contra.
tá? Então também existe essa diferenciação das visões políticas sobre o continente europeu. E isso faz muitas vezes com que o bloco entre em racha em várias decisões. Tá? Ali também é muito comum haver o processo de manifestações sociais. Eu não sei se vocês acompanharam aquele caso do negro que foi morto nos Estados Unidos, que o policial branco estava com o joelho aqui no pescoço dele, ele morreu por asfixia. Lá no continente europeu, principalmente nos países que fazem parte do bloco, houve várias manifestações em relação ao racismo. E isso é muito comum, é um povo que manifesta muito, tá? E aí, gente, é de se esperar que um bloco constituído por tantos países possua movimentos e manifestações políticas e sociais distintas. Da mesma forma que vai ter uma manifestação a favor do imigrante, vai ter aquela manifestação que é contra, ok? Aí, pessoal, um evento que aconteceu, eu acho que vocês eram pequenos ainda, né? Vocês tinham 2, 3 anos de idade. Teve uma crise econômica na Europa em 2008. Por quê? Porque teve uma crise econômica nos Estados Unidos. E se os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, entra em crise, fatalmente o mundo entra em crise. Principalmente a Europa, que é grande parceira comercial dos Estados Unidos. E aí, essa crise econômica foi o seguinte. Tá vendo essa sigla aí, ó? PIGS. Isso aí é a sigla em inglês de Portugal, Irlanda, Grécia, deixa eu ver o outro país aqui que eu esqueci, Itália e Espanha. Espanha porque tá Spain em inglês. Então, ó, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Por que eles entraram em crise? Porque esses países, eles estavam gastando mais do que eles estavam arrecadando. O investimento do Estado na população era maior que o PIB. E aí a conta não fecha. Se eu ganho 100 milhões, como que eu gasto 110? Isso foi gerando um endividamento ali para esses países. No caso, ali na zona do euro, a situação da Grécia era pior. A Grécia ela tinha um gasto de 46% a mais do que o PIB do país, né? E isso fez com que a Grécia entrava em crise. Ali na União Europeia existe um banco, tá? Que é o Banco Europeu. E nesse banco todo mundo que faz parte da União Europeia coopera com seus fundos de acordo com o seu PIB, e aí no caso haveria um empréstimo para esses países aí saírem da crise. A situação da Grécia era tão feia na época que o que eles queriam era simplesmente expulsar a Grécia do bloco e não emprestar para ela o dinheiro, porque eles achavam que a Grécia não ia conseguir arcar com a sua obrigação de pagar esse empréstimo que foi feito, tá? E aí você observa aí que vários países, não só esses dos PIGs, mas a situação desses países estava muito feia, tá? No mesmo período que esses países aí estavam com no caso da Grécia, que a gente viu ali e que estava com muito acima do que estava arrecadando, Portugal, Irlanda estava ali próximo, 95%, 94%, tá? No mesmo período tinha a Alemanha, a França e a Inglaterra, que são as maiores potências do bloco, com um endividamento ali de cerca de 80% também do PIB, que era muito alto também, mas a diferença é que esses três países, eles possuem uma economia altamente industrializada, eles tinham uma capacidade de recuperação muito significativa, tá? Já os PIGs, né, além de apresentarem grande dívida pública relativa ao PIB, possuem alto déficit orçamentário e baixas reservas internacionais. Quando eu falo reserva internacional, gente, eu estou falando de uma poupança em dólar que os países têm que ter, tá? Tranquilo? E aí a gente tinha uma taxa aqui também de desemprego, ó, comparando aqui, isso aqui é em 2015, olha o desemprego que existe. A Europa, gente, ela passa por um processo de desemprego muito grande. A Espanha é altíssimo desemprego. A Grécia também está aí, ó. O Brasil na época era 6,2, ou seja, o Brasil tinha uma situação de emprego melhor do que a maioria dos países do continente europeu, ok? Então, assim, a Europa é um bloco desenvolvido, mas também passa por crise. As crises não existem só nos países pobres, não, tá? Crise econômica mundial, ela vai afetar todos de uma maneira diferente, mas vai afetar, ok? Uma outra coisa famosa do continente europeu é a saída do Reino Unido, que a gente está observando aí, que é conhecida como Brexit,
né? E aí Brexit é uma expressão que mistura os vocábulos Britain, de Grã-Bretanha, né? E exit, não sei se é assim que fala, que significa saída. Então, a saída do Reino Unido, tá? Essa saída ela foi feita através de um plebiscito, ou seja, a população do Reino Unido, que é composto pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, decidiu que o bloco deveria sair. Por que eles queriam sair do bloco? Porque, principalmente por conta da questão do Banco Europeu, como o Reino Unido é o terceiro PIB do continente, o Reino Unido ele investia muito nesse banco, só que ele não tinha muito retorno financeiro do banco, porque como a economia do Reino Unido ela é uma economia estabilizada, a população apresenta uma qualidade de vida elevada, quase nunca eles têm necessidade de ter acesso ao banco. Então a população ela foi ficando revoltada no sentido de que muito se cooperava e quase nada se recebia em troca. Então a população viu que esse dinheiro que era colocado no banco poderia ser investido em outras áreas no próprio Reino Unido. Além disso, como lá na União Europeia existe um mercado comum onde nós temos a livre circulação da população, a população do Reino Unido às vezes ficava revoltada com a entrada de portugueses, de espanhóis e de pessoas de outros países onde a qualidade de vida é menor no Reino Unido. E segundo essas pessoas que eram contra, os migrantes de outros países eles aceitavam trabalhar por um preço, por um salário menor, e isso fazia com que houvesse o roubo de emprego dos britânicos, ok? E aí, essa saída ela começou em 2016, tá? E ela deve se concretizar, se eu não me engano, em outubro desse ano, tá? Porque a saída do bloco demora mais ou menos, de acordo com o Tratado de Lisboa, de 2 a 4 anos, tá? Então, tipo assim, a princípio o Reino Unido não vai fazer mais parte dos tratados que celebram da União Europeia e terá que se rever seus acordos econômicos e comerciais. Ou seja, será que vai ser bom? É bom para o Reino Unido porque agora ele pode ter um espasmo comercial, ou seja, acordos comerciais com países de fora do bloco, maiores, como Estados Unidos. O Reino Unido vem se aproximando muito do Mercosul, tá? Só que também várias vantagens, como por exemplo a diminuição de tarifas alfandegárias entre os países membros do bloco, o Reino Unido não vai ter mais. Isso também de alguma forma vai afetar a sua economia, ok? Tá? E aí, o que vai acontecendo? Hoje, a União Europeia vem se aproximando muito do Mercosul, tá? Que é o nosso bloco econômico aqui, composto pelo Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina e alguns membros associados, tá? Então vai se tornando um grande parceiro comercial. Isso é bom pra gente aqui. A União Europeia, por exemplo, é um dos maiores compradores de carne do Brasil, tá? Com os Estados Unidos também vem se aproximando de maneira significativa, tá? E com a Rússia há muitas divergências, mas a União Europeia tem uma dependência gigante da Rússia. Por quê? Como nós já vimos, a União Europeia ela tem uma matriz energética onde ela depende muito da importação de energia de outros países. No caso da Rússia, há uma dependência muito grande de importação, do gás. Tá? A Rússia ela mantém grande quantidade do gás utilizado pela União Europeia. Então, assim, a União Europeia ela sempre fica com um passo atrás quando ela vai ter que se posicionar em alguma situação onde a Rússia está envolvida. Porque a Rússia está envolvida, e se a Rússia fizer uma retaliação à União Europeia, no sentido de, por exemplo, não querer mais fornecer o gás que ali é tão necessário, a União Europeia vai ter problemas, por exemplo, no processo de industrialização. Pois o gás é uma fonte de energia importantíssima e muito utilizada ali. E além do gás, outros hidrocarbonetos a Rússia também exporta para a União Europeia como petróleo. Como nós sabemos, o petróleo é a fonte de energia mais utilizada do planeta e a Rússia é um dos países que mais detém essa fonte de energia, ok? Então, nessa aula de hoje nós vimos um pouquinho sobre os problemas que vão sendo enfrentados ultimamente pela União Europeia. Vimos que é o maior bloco do planeta, ou seja, que tem a maior quantidade de países membros,
e o que possui a maior forma de integração, ok? Um abraço para vocês, até a próxima aula.